Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, aliás, a última semana de fevereiro. E aí, Lê, passou fevereiro, assim, prazer em te ver. Último domingo, né, primeiro programa inédito, último domingo de fevereiro. Exatamente. E aí, depois do carnaval, tudo inicia, né? Bastante correria, com a graça de Deus, né? Não podemos reclamar. Em tempos de crise, quem tem trabalho realmente é um vitorioso. Essa questão de crise é tal negócio, tu sabe muito bem essas coisas, né? A crise, claro que existe, é objetiva e tal, mas se a gente começa a absorver essa questão da crise, nós acabamos não fazendo nada e contribuindo até para agravar a crise, que, né, de repente a crise é pouca coisa e tal, e sempre a gente tem que imaginar que o problema é menor do que a nossa possibilidade de vencê-lo. Então, no momento em que nós nos colocarmos abaixo dos problemas, aí sim, essa é uma crise que você não vai resolver. Mas, enfim, eu acho que o ano está começando, né? E se tratando de crise, né, ela é externa. Agora, o grande diferencial vai ser o que cada um de nós faz com as crises internas. Exatamente. Né? Então, se a gente não permitir que aquilo que é externo, que não depende de nós, não nos atrapalhe, tudo vai fluir naturalmente. É a lei da atração, né? Falando em crise, como é que está, meu amigo Rui Simon? Não que tu seja crise, tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas só que ele fala sobre a questão da Previdência Social brasileira e nós sabemos que a questão da Previdência Social não é uma questão só nacional, brasileira. Eu estava vendo uma matéria outro dia sobre a Suécia, aqueles países escandinavos, todos eles têm problemas até mais graves do que nós. A diferença é que eles já sabem tratar muito bem essas questões, né? Por exemplo, o brasileiro não se prepara nunca para a aposentadoria. O Estado é um Estado falido que acaba não tendo condições de respeitar as questões dos aposentados brasileiros. E aí a crise se estabelece mais grave, né, Rui? Exatamente. O brasileiro tem a tendência de se desligar no começo da carreira ou até a metade da carreira, da sua vida produtiva. Há uma tendência de se desligar dessa preocupação. A preocupação com a Previdência, ela vai ocorrer lá no fim da vida, na 1ª hora. Lá faltando 2, 3, 4 anos, aí, pois é, eu tenho que ver os meus papéis. E aí os problemas são mais sérios. Aí são mais sérios. Bom, sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais. Nós vamos inicialmente agora, claro, nós fizemos essa reentrada aqui no programa e tal, né? Mas vamos ao nosso espaço de opinião e voltamos aqui para conversar com a Lília e com o Rui sobre essas questões que dizem respeito a todos nós, né? Não é porque você é novo, está começando a vida agora e não tem a ver com isso. Aliás, se você tiver a ver com isso agora e se preocupar com isso, poderá ser que quando você estiver nessa situação de se aposentar, as coisas estejam muito mais favoráveis a você. Então, portanto, preocupe-se também. Vamos ao espaço de opinião. O Brasil perdeu mais um degrau na escala da respeitabilidade internacional. Agora foi o Moody's, agência de classificação de risco, que rebaixou o país. É o fundo do poço. O pior é que a reação do governo e de seu partido, não só minimizando o que é grave e de alto risco para o país, como e principalmente o que é prática comum do PT, desmoralizando a agência classificadora. Estamos no pior dos mundos. Violência endêmica, quase uma situação de genocídio oficial não reconhecido, imoralidade a toda prova dos governantes, economia sem rumo, sociedade perdida e sem saber mais a quem recorrer. Esse é o fruto de acreditarmos na utopia da esquerda latino-americana, que conseguiu destruir o tecido da dignidade e da esperança que restava na sociedade brasileira, na sociedade argentina, na Venezuela e em tantos outros lugares próximos daqui, onde eles quiseram se implantar. Vamos acordar, gente. A sociedade precisa se unir e lutar com bravura e determinação para derrubar essa estrutura corrupta, imoral e devastadora que o PT e Lula construíram para se locupletar e a seus discípulos e continuar enganando o povo pobre sem cultura política. O Brasil ainda pode evitar o pior. E evitar o pior agora é destruir o PT, e evitando assim que ele termine a tarefa de destruir completamente o Brasil. O Brasil perdeu mais esse degrau, mas nós temos a obrigação de evitar que o pior ainda mais venha a acontecer.